Vamos lá no ano. Continuando nossa aula. Na semana passada a gente falou sobre esse período de redemocratização do país, do Brasil. E a gente vai dar continuidade, tá bom? Aproveitando os slides. E a gente parou aí, nesse slide, na aula anterior, que os brasileiros vão às urnas. Em 1889, ocorreu a primeira eleição direta para presidente da República no Brasil. Depois de quase 3 décadas de interrupção do processo eleitoral democrático, os brasileiros voltaram às urnas para escolher o sucessor de José Sarney. Então a gente vai ver alguns governos que vão suceder e quais foram as principais características. A gente vai ter Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma, tá bom? Vamos lá? Fernando Collor de Mello conseguiu passar para a população a imagem de um político que lutava incessantemente contra a corrupção. Por conta disso, ficou conhecido como o caçador de marajás, ou seja, uma referência à sua oposição aos políticos e outros servidores públicos que recebiam salários extremamente altos. A gente costuma dizer que é marajá aquela pessoa que só recebe e não trabalha no setor público, né? Collor de Mello conseguiu ainda apresentar-se como candidato das camadas populares mais pobres, que em sua campanha foram denominados de descamisados. Primeiro governo civil brasileiro eleito por voto direto desde 1960. Foi também o primeiro escolhido dentre das regras da Constituição de 1988, que a gente falou na aula anterior. A gente tem a imagem de Collor, isso à direita. Como foi o governo de Collor? No dia seguinte ao da posse, o presidente lançou seu programa Plano Collor, que consistia no confisco de poupanças, congelamento de preços e salários, o que não agradou muita gente, né? Imagine sua poupança ela ser bloqueada. Em seguida, tomou medidas duras para enxugar a máquina do Estado. Demissão em massa de funcionários públicos e extinção de empresas e autarquias públicas. Então, essas foram as primeiras ações de Collor. Em 1991, corrupção no governo Collor, que era a principal propaganda de campanha, que ele seria contra a corrupção. Circulavam suspeitas de envolvimento de ministros e altos funcionários em sua grande rede de corrupção. Até a primeira dama, Rosiane Collor, dirigente da LBA, Legião da Boa Ventura, não, gente, agora eu esqueci o nome, né? Foi acusado do uso de dinheiro público e de favorecimento ilícito aos seus familiares. As suspeitas transformaram-se em denúncias graças a uma intensa campanha da imprensa. Em 25 de abril de 1992, Pedro Collor, irmão do presidente, deu uma explosiva entrevista à revista Veja. Nela, falou sobre o esquema PC, de tráfico de influência e de irregularidades financeiras organizadas pelo empresário Paulo César Farias, amigo de Collor e caixa de sua campanha eleitoral. Então caía por terra aí essa propaganda desse presidente contra a corrupção, né? Com isso, diante de tanta reportagens da imprensa, a imprensa fazendo essa divulgação, foi instalada a PCI. O que é CPI, professor? CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, a fim de investigar a participação de Collor no esquema chefiado pelo PC Farias, né? No ato desesperado para salvar seu mandato, Collor fez um discurso em rede nacional e pediu para que os brasileiros fossem às ruas, vestidos de verde e amarelo, em gesto de apoio ao presidente. Realmente, o povo foi às ruas, mas vestido de preto e exigindo o impeachment de Collor. Quer dizer, a população foi contra o pedido dele, né? Itamar Franco, né, que eu trago aí nessa imagem. No dia 29 de setembro de 92, a Câmara dos Deputados se reuniu para votar o impeachment do presidente, ou seja, sua destituição do cargo. Era o fim do caçador dos marajás. No final, no lugar de Collor, assumiu o vice-presidente Itamar Franco. O Brasil vivia um dos momentos mais difíceis de sua história. Recessão prolongada,
inflação aguda e crônica, desemprego e etc. Depois do impeachment de Fernando Collor de Mello, os brasileiros se encontravam em uma situação de descrença geral nas instituições e de baixa autoestima. Em abril de 93, cumprindo o previsto na Constituição, o governo fez um plebiscito para a escolha de uma forma de sistema de governo no Brasil. O povo decidiu manter tudo como estava, escolheu a República, que foi 66% contra 10% da monarquia, e o presidencialismo, 55% contra 25% do parlamentarismo, que é a forma de governar em um país. Itamar Franco e o Plano Real, montado pelo seu ministro da Fazenda, o então Fernando Henrique Cardoso. O plano visava criar uma unidade real de valor, URV, para todos os produtos. Posteriormente, a URV veio a ser denominada real, a nova moeda brasileira, que a gente utiliza até hoje. O Plano Real foi eficiente, já que proporcionou o aumento do poder de compra dos brasileiros e o controle da inflação. Então a gente saía desse período aí sombrio, né? Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso governou o Brasil durante 8 anos, de 95 a 2002. Foi o primeiro presidente da República a governar por 2 mandatos consecutivos. Veja, a gente está falando de 95 a 2002. O primeiro presidente da República a governar por 2 mandatos. Então a gente está falando de uma democracia muito fragilizada. Em 1º de julho de 94, passou a vigorar a nova moeda do Brasil, o real. O Banco Central fixou uma paridade entre o real e o dólar, a fim de valorizar a nova moeda. Um real era o equivalente a $1. O Plano Real animou empresários e a população impulsionou o consumo interno. Fernando Henrique tomou posse em 1º de janeiro de 95, sucedendo o presidente Itamar Franco. Primeiro mandato. Quais foram as características do primeiro e do segundo mandato de Fernando Henrique? No primeiro mandato, privatizou empresas estatais, como a Vale do Rio Doce e o sistema Telebrás, para a gente ela Telemar, se eu não me engano. Foi aprovado pelo Congresso uma emenda constitucional permitindo a reeleição para cargos executivos, dentre eles presidentes, governadores e prefeitos, que até então não existia. O segundo mandato. O país estava mergulhado em uma recessão econômica. Para controlar a inflação, as medidas desestimularam o consumo interno e, consequentemente, elevaram o desemprego. Em 2001, ocorreu o chamado apagão. Foi uma crise nacional que afetou o fornecimento e a distribuição de energia elétrica. A população teve que reduzir o consumo de energia. Vocês não lembram disso? Mas eu era criança, não, era adolescente, e eu lembro que algumas sexta-feiras, por exemplo, a gente não teve aula, que era para economizar energia. A gente teve bastante essa economia, porque a gente passou por essa crise do apagão, que não ocorreu, não existiu esse apagão, mas existiu várias políticas, várias propagandas para a gente diminuir o consumo de energia. Seus 2 governos foram marcados pela implementação de várias políticas sociais para as populações mais pobres, como os programas Bolsa Escola, Vale Gás e Bolsa Alimentação, que hoje a gente conhece como Bolsa Família, Foi a implementação de todos esses programas que começou lá em Fernando Henrique. Avanços importantes também foram conseguidos na área da educação e da saúde, com a distribuição gratuita de medicamentos contra o HIV e a criação dos remédios genéricos vendidos a preços baixíssimos, e na questão agrária também. Lula. Aí a gente vai chegar em 2003. Lula se tornou presidente do Brasil e sua trajetória de vida fazia com que diversas expectativas cercassem o seu governo. Seria a primeira vez que a esquerda tomaria controle da nação. Aí a gente tem essa imagem da transição da posse de Fernando Henrique para Lula. Luiz Inácio Lula da Silva governou de 2002 a 2010. O governo Lula emprega uma fatia de seu orçamento nos programas de caráter social, que foi o Bolsa Família, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Luz para Todos, Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos e o ProUni no Enem. Então,
teve uma característica bastante social, o governo de Lula. O governo Lula terminou com a aprovação recorde da população, com número superior a 80%. A avaliação positiva. Teve como principais marcas a continuidade com o êxito do Plano Real, a retomada do crescimento do país e a redução da pobreza e da desigualdade social. A desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres teria aumentado entre 2001 e 2003, conforme a publicação do Globo de fevereiro de 2005. Após a posse de Lula, porém, um relatório do IBGE, no fim de novembro de 2007, afirmou que o governo do presidente Lula estaria fazendo do Brasil um país menos desigual. Então a gente observa que precisa existir políticas públicas para tirar um país da pobreza. Precisa da educação, essa população e condições para que ela saia dessa condição histórica. País rico é país sem pobreza. Aí a gente tem o governo de Dilma. Com esse slogan, Dilma Vana Rousseff é a primeira mulher a governar o país em 1º de janeiro de 2011. Em 121 anos de república no Brasil, o país elegia sua primeira mulher para ocupar a presidência. Outras líderes políticos como Heloísa Helena, em 2016, Marina Silva, em 2010, já haviam tentado se tornar a primeira mulher eleita da história do Brasil, mas sem grandes apoios partidários não conseguiram, ao chegar ao segundo turno. E Dilma tornou-se a primeira presidente mulher. Depois de Dilma, a gente teve o impeachment. De Dilma não vou trazer nesses slides. A gente teve um golpe de Estado. Então, o seu vice vai assumir. E depois a gente vai ter as eleições, que a gente tem o atual presidente, que é Bolsonaro. Então, lembrando de fazer atividade. Qualquer dúvida, chama no privado, tá bom? Não precisa copiar no caderno. E um abraço para todos e até mais.